Tudo. Tem Boa tarde, Carla. Boa tarde, Garcia. Boa tarde, Cássio. Sejam bem-vindos, né? Hoje a gente propôs esse lançamento aí do Cássio, falando sobre a luta de classe em Caxambu, que é o livro que ele escreveu, o relato da greve de 2014 ocorrida aqui no nosso município, né? E seria muito importante se a gente estivesse juntos, né, presencialmente e tal, mas como o momento não é propício, né, então a gente nos convocamos dessa forma, virtualmente, para poder conversar um pouquinho sobre o livro do Cássio, né, que teve essa alegria para a gente aí, né, Cássio, relatando para a gente como os acontecimentos históricos do nosso município de Caxambu, que foi, assim, com bastante luta, né? Estava lá junto, no meio do povo, falando, né? A gente estava ali participando, fazendo a nossa parte de trabalhador, né? De pessoas que participam e que é um mundo mais justo, né? E aí, então, o Cássio resolveu aí escrever sobre esse acontecimento importantíssimo e hoje a gente vai falar sobre isso, né? Ele vai falar um pouquinho, a Carla também está reunida aqui, que é a nossa coordenadora do Sindiúte da Subsede Caxambu, né? O Cássio, o autor também, o Garcia, que também participa com a gente, né, Garcia? Que fez o prefácio do livro. E hoje é um marco da nossa história, do nosso município, né? É importante esse lançamento porque ele vai contar para as pessoas o fato ocorrido, né? Com todos os detalhes, com toda a luta que nós tivemos. E eu também faço parte do Sindiúte aqui de Caxambu, sou membro da comissão, né, da equipe, e estou fazendo isso pela primeira vez. Espero que. Espero não, essa conversa vai ser super produtiva, né, super cultural, né, e estamos aqui. É, acho que é isso mesmo. O Cássio vai relatar para a gente depois, né, sobre esses acontecimentos. Eu vou dar as boas-vindas a todos aqueles que estão online agora, nos acompanhando também, que um certo momento vai ter a participação de vocês todos, né? E deixo aberto aqui, então, a nossa conversa, certo? E agora a gente vai ouvir a nossa coordenadora, Carla Fernandes. Eu quero desejar a todos uma boa tarde, como vai Cássio, Valdecir, Garcia, que nós estivemos juntos nesse momento histórico da história da luta de classe em Caxambu. Então, quando o Cássio resgata para a gente essa memória, ele está resgatando exatamente a história dos trabalhadores em Caxambu. E como coordenadora da subsede do Sindiúte de Caxambu, eu quero desejar a todos uma boa tarde e que esteja com a gente nesse momento, porque é muito importante, nesse momento que nós estamos vivendo no nosso país, um ataque contínuo aos direitos dos trabalhadores, quando nós nos vemos, muitas vezes, retirados nossos direitos, a gente contar um pouco da história e da importância que tem a luta dos trabalhadores na conquista de seus direitos e principalmente na construção da sua história. Quando nós saímos do episódio da greve de 2014, com certeza nós saímos muito melhores. Nós saímos com a consciência da luta de classe dos trabalhadores municipais e principalmente da organização que a gente consegue ter quando os trabalhadores eles têm a noção que constroem a classe para si e em cima disso eles conseguem reivindicar, construir reivindicações, trabalhar e constroem um momento tão importante da história de Caxambu. E nós do Sindiúte, subsede Caxambu, e do Sindiúte estadual, nós temos assim um grande, vamos com prazer, um grande orgulho de termos tido Cássio com a gente durante tanto tempo e hoje ainda ser um companheiro que colabora conosco na função de historiador e de militante, porque ele resgata conosco a nossa memória e consegue reconstituir a luta através da construção do conhecimento histórico e contando como é importante quando os trabalhadores, contando o que ele viveu junto com a construção, com a organização, com a formação dos trabalhadores e como isso é importante para a gente.
quanto que isso significou a melhora da qualidade da luta, das reivindicações dos trabalhadores de Caxambu. E isso finalizou, né, construiu ao ingresso da categoria dos professores da educação junto com o Sindiúti, se filiando e fazendo a luta e trabalhando sempre na defesa do direito dos trabalhadores, das trabalhadoras, e colocando em Caxambu a questão da consciência da luta de classe e, principalmente, que os trabalhadores, é importante nós tomarmos como princípio que os trabalhadores conseguem os seus objetivos, conseguem construir sua história através da luta. E é isso que nós estamos fazendo hoje aqui nessa tarde de sábado. Nós estamos rememorando um momento heróico dos trabalhadores de Caxambu e, principalmente, nós estamos aqui por nós acreditarmos que cada vez mais que os trabalhadores se organizam, cada vez mais que eles tenham consciência da luta, a gente consegue se opor ao que está aí hoje, que é um governo contra os trabalhadores, que constrói uma política extremamente nociva à classe trabalhadora, e por isso nós estamos aqui hoje com muita alegria de termos participado de forma viva, ativa, e termos construído o conhecimento histórico que o Cássio tão brilhantemente retratou para a gente e registrou. E a história é feita através disso, através do registro da luta das pessoas. E quando a gente fala que nós somos sujeitos históricos, isso é um exemplo, que nós somos sujeitos naquela luta, e essa luta é recontada, reconstruída através de um livro que vira memória. E isso é importante para a classe trabalhadora, contar, construir a sua história através do que ela vai construindo no dia a dia. E eu quero ter o prazer de estar com todos aqui hoje à tarde, nesse momento importante, para a gente reconstruirmos e recontarmos, e principalmente termos a vontade de ler e continuar fazendo essa luta, porque é para isso que os livros existem, para nos dar a noção da história e do quanto é importante a gente construir a luta como sujeito histórico. Eu lembro bem dessa luta, porque ela não foi fácil, né? A gente teve muita crítica na época, né? A gente foi para a praça, a gente ficou ali. O Cássio brilhantemente deu um apoio danado para a gente, né, Cássio? Você fortaleceu a luta também, né? E brilhantemente você faz esse trabalho e continua, né, sempre com a gente aqui, depois que, enfim. Mas a Carla falou que é uma luta constante, né? A gente está num país, né, onde a educação ela nunca foi prioridade, né? E eu vejo que a educação sempre foi muito cobrada, mas não é uma prioridade dos governantes, né? Na realidade, eles querem sempre tirar os nossos direitos, quer tirar o que a gente já conquistou, e de repente surge uma nova tentativa de nos rebaixar, a gente tem que correr atrás, a gente tem que lutar para que isso não aconteça. Então, assim, a gente sempre vai estar nessa luta, a gente sempre vai estar fazendo a história, né? E a gente sabe que a nossa classe também de professor, ela também não é tão unida, né? Todo mundo sabe disso. E para a gente unir todo mundo é complicado também, né? Não sei se vocês concordam comigo, mas é uma luta. A palavra é luta, né? E até hoje a gente luta ainda, a gente sabe que existe um processo assim para a gente democratizar tudo, mas é uma luta a longo prazo, né? Mas agora a palavra para o Garcia, né, Garcia? Vamos ver o que o Garcia tem para dizer para todo mundo, para todos nós, desse encontro, né, e dessa situação que a gente viveu e está vivendo a cada dia, né? Bom, valeu aí a oportunidade, o convite, tá? Eu vou tentar aqui primeiro que minha avó, eu tô rouco, a Covid tá coçando por tudo quanto é lado. Depois é que o sinal aqui no sítio tem hora que ele varia, tá? Agora, sobre o livro, eu sempre disse isso, sempre comentei com o Cássio desde o primeiro momento, desde a primeira vez que eu li. O livro é uma pequena obra-prima. O livro faz uma análise excelente do que aconteceu ali.
É porque e o livro ele faz essa análise baseado no método da luta de classes. Algo que hoje, infelizmente, tá, a gente não está vendo acontecer, não só em Caxambu, como no próprio contexto do Brasil. Veja só, uma campanha como essa aí de Fora Bolsonaro, né, ela poderia ter sido equiparada na época um Fora Jurandir. Tá? Saiu o Jurandir, veio o Diogo, veio o Diogo de novo, como poderia ter vindo o doutor Luiz Carlos, como poderia ter vindo o Marcos Gadibem, como antes já tinha vindo o Isaac Rosenthal, e assim como agora, saiu o Bolsonaro, veio o Mourão, saiu o Mourão, vem o Huck, saiu o Huck, vem o Ciro Gomes, ou vem até o Haddad, até o Lula. Porque a questão não é o fora Bolsonaro ou fora Jurandir. Você tem que fazer uma análise da realidade a partir da luta de classes. Os verdadeiros sujeitos, estava até lendo aqui novamente para o Cássio, antes de começar, o livro não cita nomes. Ele fala, eu não vou citar nomes, que os verdadeiros sujeitos da história não são os indivíduos, muito embora os indivíduos tenham o seu papel, inclusive o seu papel como aqueles que interpretam e registram e desenvolvem uma análise sobre os fatos, como o Cássio fez. Tá? Essa análise ela é importante para se transformar a realidade. É verdade que não basta interpretar a realidade, você tem que transformá-la. Mas isso é um movimento de mão dupla. Interpretar e transformar tem que trabalhar junto. Não existe teoria revolucionária sem prática revolucionária, assim como não existe prática revolucionária sem teoria revolucionária. Então, o que nos falta, o que tem faltado no cenário político atual, não só de Caxambu, como do próprio Brasil, é a análise da realidade fundamentada e a partir da luta de classes. Não adianta tirar Bolsonaro. A questão não é Bolsonaro. Bolsonaro não passa de um gestor a serviço da classe dominante do Brasil, a serviço do Partido da Ordem, como o livro muito bem coloca. Tá? Se pegar Bolsonaro e trocar por outro gestor, você já possa até ser um gestor dito de esquerda, se ele continuar sendo um gestor a serviço das classes dominantes, não muda nada. A mesma coisa o Estado. O Estado ele não é neutro. Não basta você assumir o controle da máquina estatal, você mudar a realidade. O Estado, ele é uma forma do capital. O Estado, ele é um instrumento. O Estado nada mais é do que o comitê de negócios da classe dominante. Assim como o parlamento, o Congresso, ele é a reunião dos acionistas majoritários, sabe, que controlam o país. Então a gente tem que ter uma análise da realidade, como tem no livro, de uma maneira muito contundente, muito sólida e muito clara, a partir da luta de classe. Então esse pequeno livro, ele é uma obra-prima, porque ele consegue fazer análise de tudo que aconteceu ali a partir da luta de classe. E o livro, até ele tem uma característica muito legal, que ele mesmo coloca, poxa, Caxambu é um microcosmo do Brasil. Assim como o Brasil é um macrocosmo de Caxambu, porque em todo lugar a sociedade está constituída e perpassada e determinada pela luta de classe. Então, o que a gente precisa é isso, gente. A gente precisa de recuperar como método, como norte, como rumo, como iluminação da nossa prática política, o método da luta de classe. Então, mais uma vez, desde o primeiro momento que eu li a primeira versão do livro, parabéns ao Cássio, conseguiu fazer, entendeu? Uma obra-prima. Eu tenho divulgado muito isso desde aquela época. As pessoas todas que leem ficam tremendamente entusiasmadas, entendeu? Eu só tenho um senão, Cássio. Só tenho um senão. Você tem que continuar produzindo. Você tem que continuar produzindo. Sua capacidade teórica, de formulação teórica e interpretativa, ela é enorme, ela é fundamental. E você conjuga isso também com uma capacidade de atuação, não só na linha de frente, como atuação organizativa. Então, de fato, você é um intelectual orgânico. Você tem todas as características, entendeu? De um intelectual orgânico, que é aquele intelectual a serviço do movimento, formado pelo movimento
e que trabalha junto com o movimento, formando o movimento e se formando a partir do movimento. Você é um cara fundamental. Eu acabei de te convidar para participar do movimento com as suas críticas, entendeu? É isso aí, gente, que eu tinha para dizer, tá? Mais uma vez, parabéns, Cássio, entendeu? E vamos divulgar o livro, que o livro é muito importante. Pô. Exatamente, é. O Câmbio. Cássio realmente abraçou, né, essa causa, e eu vejo, assim, nele essa luta constante de falar, e a melhor maneira é o registro, né? A gente sempre trabalha na sala de aula que a melhor forma é o registro, né? E o registro, ele vai a longos anos, né? Ele não acaba, ele fica marcado na nossa história, né? E então, Cássio, agora é com você. Como que foi esse desafio, essa ideia de relatar para todos nós, deixar isso marcado na história, essa greve, esse fato histórico de Caxambu que foi marcante mesmo, né? Vai ficar assim o resto da vida. Bom, primeiramente, uma boa tarde para todas e todos. Boa tarde, Valdeci. Boa tarde, Carla. Boa tarde, Garcia. Boa tarde a todo mundo que está nos assistindo. Eu vi aqui pelo chat que a Lila está aqui com a gente, assistindo a gente, a Rosane, o Julio, a Selma, todos e todas aqui nos prestigiando nesse dia, que para mim é muito importante o lançamento desse livro. Apesar de não ser um escrito atual, né, não ser um texto atual, mas sim que não apenas monta 2014, mas também foi escrito, né, em 2014, o seu manuscrito, o seu esboço inicial. E eu acho que é muito importante a gente conseguir publicizar não só o que aconteceu em Caxambu, como a Carla colocou aqui, a atuação heróica dos servidores públicos municipais de Caxambu, não apenas os trabalhadores e as trabalhadoras em educação, mas de diversos outros setores. É importante, inclusive, citar todos os nossos companheiros e companheiras do setor de obras, que foram, assim, um segmento muito importante na luta também. A princípio, né, parece mais a educação atuando, mas o setor de obras, os companheiros de obras da prefeitura também tiveram um papel fundamental nesse processo de lutas, na greve do funcionalismo público de Caxambu em 2014. Mas além da questão de trazer à tona, de publicizar, é buscar também trazer uma reflexão sobre determinada realidade. Não basta dizer que aconteceu uma coisa, é necessário explicar o porquê de ter acontecido tal fato. Só para quem não se lembra, ou para quem estiver assistindo a gente agora ao vivo ou depois, né, porque essa live vai ficar gravada, o que aconteceu, né? Em 2014, aqui eu acho que a gente já pode citar os nomes, né? A gente não vai sair xingando, não, vai citar os nomes. Caxambu, na época, era governado por um prefeito conhecido popularmente, não era o nome dele, mas conhecido popularmente como Jurandir. E era uma gestão que estava sendo alvo de muitas críticas, e não é à toa, por causa que era alvo de duras críticas, e foi observada ali a categoria, né, o funcionalismo público municipal de Caxambu percebeu que estava havendo uma precarização muito rápida, não só dos salários, mas das condições de trabalho. E o que aconteceu é que, durante um tempo, houve todo um processo de conscientização do que estava acontecendo, até que no primeiro semestre de 2014, estourou a greve. Uma greve que, inclusive, foi construída nos locais de trabalho, uma greve que foi, vamos dizer assim, tomada de forma democrática, com a realização de várias assembleias. Todas as decisões seguiam as assembleias. Isso é uma coisa muito interessante. Formou-se, inclusive, uma comissão de funcionalismo público para além das entidades sindicais que estavam presentes. Isso é importante. Lembrando que estavam presentes o Sindicast, que era o Sindicato do Funcionalismo Público de Caxambu, é necessário fazer essa citação aqui, e também o Sindiúr de Subsede Caxambu, que à época estava apoiando. Mas, além disso, havia também outras pessoas
personagens que não pertenciam a nenhuma direção sindical, não eram sindicalistas, e que atuaram, inclusive, como vanguarda, formando, inclusive, a comissão e fazendo embate. Foi uma luta dura, durou semanas, assim, um enfrentamento bastante complicado com o prefeito de então, e que resultou, assim, talvez, aparentemente, a princípio, a priori, vamos dizer assim, não resultou num ganho imediato das questões salariais, mas a médio e longo prazo obrigou que os gestores públicos, que o poder executivo municipal, mas até mesmo outros poderes, como o legislativo de Caxambu, levasse a sério, tivessem respeito, consideração pelos servidores públicos. A própria eleição, o processo eleitoral de Caxambu em 2016, ela foi pautada muito com isso. Promessas eleitorais tiveram que ser feitas para os servidores, para que houvesse chances de vitória eleitoral, e a categoria começou a ser mais ouvida. A categoria começou a ser mais respeitada. A categoria começou a ser levada em consideração mesmo na elaboração de um projeto de cidade, mesmo que talvez esse projeto não atenda aos interesses populares, mas colocou a categoria dos trabalhadores públicos da cidade como um sujeito social importante no contexto político da cidade. Tanto que o outro prefeito, que quando teve a greve, foi praticamente expulsado da cidade, eleitoralmente falando, até mesmo socialmente falando. Hoje ninguém fala desse cara, esse cara é um fantasma, e colocou o protagonismo para as massas. Eu acho que isso é um grande ganho, e para quem está assistindo a gente agora, é o que aconteceu. Agora, em relação ao livro, o Garcia, que está aqui presente com a gente, pouco tempo depois, acho que foi em julho do mesmo ano, isso era que 2 meses depois de ter acabado a greve, ter suspendido a greve, o Garcia, que trabalha com recursos audiovisuais, trabalha com vídeos, trabalha com produção cinematográfica, né? Me fez uma provocação. Ele chegou para mim e falou: Cássio, escreve um roteiro para poder fazer um filme. Não sei se você lembra, Garcia. Está lembrado disso? Para fazer um vídeo. Faz um roteiro para mim. E aquilo ficou ruminando na minha cabeça. Só que eu vi que eu seria incapaz de escrever um roteiro, porque antes de descrever um fato, ou simplesmente fazer uma descrição de um acontecimento, que, aliás, eu não condeno, é uma coisa boa, mas nesse caso eu seria incapaz, porque antes de descrever, eu acho que é importante a gente entender o que está acontecendo. Então, todos aqueles que leram ou que vão ler o livro vão perceber que parte considerável do livro, mais da metade, inclusive, ao invés de falar da greve em si, que aconteceu em 2014, vai procurar entender a cidade. O contexto social, político, econômico. Era uma época que a gente fazia uma reflexão cultural, né? Mas uma análise política, econômica, social, para a gente entender o que que virou o título do livro, né? Para entender a luta de classes em Caxambu. Porque a luta de classes, no sentido, como categoria do marxismo, ela não se dá apenas em momentos de conflito visível, como, por exemplo, a greve, ou em alguns casos, né, na história, uma insurreição, uma revolução. Não, a luta de classe ela se dá no cotidiano, na sociedade capitalista, como também em outros modos de produção que existem. Ela se dá no cotidiano. Em grande parte, essa luta de classe é velada, ela é oculta ou ocultada, ela é colocada para debaixo do tapete, vamos dizer assim, mas ela ocorre. A exploração do dia a dia, a opressão e a repressão do dia a dia é um sinal da luta de classe. Quando um trabalhador diz não a um aumento da exploração ou uma diminuição do salário,
ou uma desvalorização profissional, é um sinal da luta de classes, que ela se opera em grande parte do tempo de forma velada, de forma ocultada, mas existem também outros momentos onde essa luta de classe, ela estoura, ela torna-se evidente, ela se expressa de uma forma mais visível e radical. Em alguns casos é a greve, em alguns casos é a insurreição, é a revolução. No caso de Caxambu foi a greve. E uma greve que, do ponto de vista do fato político, pautou a cidade. Lógico, Caxambu não é uma cidade muito grande, né? A gente brinca que a metrópole caxambuense se destaca na região, mas não é muito grande. Mas mesmo assim, nunca uma luta dos trabalhadores, nunca não, desculpa falar, que aí a gente não pode desconsiderar outros momentos na história da cidade, mas nos últimos anos, a luta por melhores condições de trabalho, por melhores salários, por uma situação melhor do serviço público, que era uma luta em defesa do serviço público, ela se fez presente e chamou a atenção de todo mundo. Não é à toa que a gente estava sendo acompanhado pelas mídias, pelas redes sociais. Na época não existia o WhatsApp, não fazia muito uso de WhatsApp. Era Facebook, era outros espaços. Comentava-se muito. Muita gente apoiando, muita gente contra, a gente sabe como é que é. Faz parte da luta de classes, né? A disputa ideológica e cultural, né? Inclusive até mesmo da narrativa do evento. Mas a grande parte do livro que eu acabei escrevendo, o texto que eu acabei escrevendo, ela procura analisar esta sociedade capitalista no microcosmos de Caxambu. Ou seja, quais são as classes sociais atuantes, existentes e atuantes na cidade de Caxambu? Quais são as expressões políticas? Qual que é a estrutura econômica que dá base a essas classes e essas relações sociais que se estabelecem na cidade? Quais são as expressões políticas de determinada classe? Por isso que eu até usei alguns termos para poder identificar. E como que, de um momento de calmaria, de uma luta de classes velada, ela vai irromper numa luta de classes evidente, explícito. Eu devo confessar também que naquele ano de 2014 eu tinha ganhado uns livros de uma namorada, a Valesca, que eu namorava na época. Ela me deu assim, alguns livros fizeram que me acompanham até hoje, que completaram minhas leituras em Marx. Eu tinha lido Guerra Civil na França, 18 Brumário de Luiz Bonaparte, recém-lido, já tinha lido na faculdade, mas estava novamente recém-lido, e aquilo também estimulou muito um tipo de análise, e alguns termos e categorias usadas por Marx nesses dois livros do século XIX. No caso, ele estava analisando a luta de classes na França em 2 episódios, né? No primeiro, entre 1848 e 1852, na França, e depois a Comuna de Paris, em 1871. Então, eu devo confessar, e quem fizer a leitura vai perceber isso, que eu fui meio que inspirado também. Então, eu acabei escrevendo esse texto como manuscrito, como uma coisa bem rápida, muito estimulado pelo que o Garcia colocou. E acabou saindo esse texto, esse esboço inicial, em 2 dias. Contudo, apesar do livro estar sendo lançado agora, ele teve o processo de editoração em 2020, sendo lançado agora em 2021, ele é um texto datado. Ele é um texto de um momento. Hoje, por exemplo, para a gente entender a realidade de Caxambu hoje, 2021, inclusive na situação no qual o Brasil se encontra, no qual o mundo se encontra, não serve para a gente entender exatamente o que está acontecendo em Caxambu hoje. Ele busca trazer um entendimento, ou tenta fazer, né? Tenta entender como é que era a sociedade caxambuense, esse microcosmos, né?
em 2014. Tanto que ao final do texto eu procurei até datar, coloquei lá o dia que eu escrevi, o dia, o mês e o ano que eu escrevi o texto. Porque ele tem uma localização temporal, ele tem uma localização histórica. E é importante que as pessoas tenham essa compreensão. Por outro lado, também, a parte que fala da greve em si, ela é menos da metade do livro. Contudo, ela traz alguns fatos à luz de algumas análises, de algumas interpretações, de algumas problematizações, inclusive mostrando os conflitos e as contradições da própria luta. A contradição da sociedade capitalista, no caso, em Caxambu, ela não se dá apenas entre o burguês e o trabalhador, ou entre o poder público, o Estado, como comitê central da classe dominante, poder estatal, né, e os trabalhadores. Ela se dá entre os próprios sujeitos. Então, tanto o movimento de greve, ela possui suas contradições. As classes dominantes, eu coloquei até no livro, as próprias classes dominantes da cidade de Caxambu possuem suas contradições. O poder público possui suas contradições. E nessa parte eu fui tentando trazer um relato da greve, mas apontando esses problemas. Inclusive o que levaram à suspensão da greve ao final do processo. Então, acho que por isso que lá na introdução eu falo, não dá para fazer uma descrição completa. Quem sabe daqui a alguns anos, qualquer um, a Carla, o Valdeci que participou, o Garcia que acompanhou em loco, qualquer pessoa, inclusive que está nos acompanhando, pode escrever uma história mais detalhada, inclusive, da greve de 2014. Inclusive a distância, né? A distância no tempo permite, inclusive, fazer algumas investigações mais profundas, lógico, sobre uma perspectiva da ciência história, né? Da metodologia histórica ou historiográfica. Mas na introdução do livro eu já falei, não dá para fazer uma descrição completa, mas vamos começar a refletir o que aconteceu, vamos procurar entender o que aconteceu, vamos começar a entender como é que a cidade de Caxambu em 2014 se adava, se apresentava, se organizava e se demonstrava, né? Então essa foi a proposta. Aí eu entreguei esse texto para o Garcia, o Garcia disse que gostou, o texto não é perfeito, confesso, o texto não é perfeito, mas o Garcia gostou e aí prefaciou. E rola até uma piada famosa, né, que o esboço, ele acabou espalhando por algumas pessoas na cidade, só que as pessoas só liam o prefácio que o Garcia escreveu. As pessoas não liam o resto, não liam o texto que eu escrevi. Não era formato de livro ainda, né, não era esse formato, mas era um esboçinho de papel, uma cartilinha, um calhamaçozinho, e a gente passava, o Garcia passava, e as pessoas liam, adoravam o prefácio e não liam mais nada. Então, essa é a história, inclusive, que rodava aí na cidade. Então, o grande mérito do texto também é do Garcia, que prefacia esse livro, faz uma análise interessante. Eu gosto de puxar o saco, apesar de, por detrás, ele critica muita coisa, né, Garcia? Mas um dos méritos desse livro, que foi publicado agora, é o prefácio do Garcia, que ele acompanhou, né? Ele fez, apesar de ele não ser um servidor público, que é a base da luta, né, que aconteceu em Caxambu, ele acompanhou muito próximo. Inclusive entrava nas reuniões, participava das reuniões, registrava os grandes registros em vídeo, né? Foi feito pelo Garcia. Durante a greve, inclusive, muitos dos vídeos do Garcia foram usados como divulgação, como canal de comunicação com a categoria. Agora, para terminar, para encerrar minha fala, pelo menos essa primeira parte, aí depois a gente vai para um debate, uma conversa, citar a Liana também, que teve um papel importante nessa luta. Apesar que no livro eu não gosto de citar nomes, eu não gosto de citar ninguém, o sujeito social é a classe, vamos dizer assim, né? É os trabalhadores, é a burguesia, mas aqui nessa live, que seria interessante também citar
A Liana, que inclusive sofreu um processo de perseguição, de assédio e perseguição durante a greve. Ela sofreu muito em relação a isso. O prefeito da vez, que agora eu vou citar o nome, mas o prefeito da vez é extremamente machista, escolheu justamente uma mulher para poder atacar. Então, é uma denúncia que a gente faz, mas ao mesmo tempo a gente relembra, então, a Liana, que teve um papel em 2014 muito importante para essa luta. Mas é isso. Valdecir? Eu estou analisando tudo, o título, ele é bem amplo, né? A gente vê que a luta de classe sempre existiu, sempre existe, sempre existirá, né? Ela, ela aborda todas as classes, né? E Caxambu foi realmente, na época, um momento histórico, né? Que esse registro aí, ele vai ficar marcado para a gente, né? Quem participou, até mesmo para quem criticou na época, quem se recusou a participar, enfim. Mas nós que estávamos ali na luta constante, todos os dias, é, querer, né, que, entre aspas, porque acabar não acaba, né? A gente sabe que nunca vai acabar, mas a gente pode melhorar, né? A gente pode fazer, cada um fazendo a sua parte, cada um fazendo o seu trabalho, cada um cobrando de si mesmo, até que ponto eu posso contribuir, né? Até que ponto eu posso estar inserido nessa luta, até que ponto eu não insiro, enfim. Então, é uma reflexão de cada um mesmo, né? Então, eu acho isso muito importante, ter esse escrito, esse registro, para que a gente nunca esqueça desse fato mesmo, né? Bom, e agora? A Carla quer comentar mais alguma coisa, mais algum fato, o Garcia? Bom, quando a gente Mas vai. eu quero debater o texto. Vamos lá, eu quero debater o livro aí. Tá, Mas quando a gente Posso coloca. falar, Valdecir? claro. Eu deixo. Carla, pode. Você tem a primazia. Eu cedo o Carla, meu espaço para o por Garcia, pode favor. falar. Não, não, eu só estava. Quando Não, a gente vai você tem a construindo, né, primazia, cara. a memória, tem nada. Tô, a gente vai construindo, então a gente vai sendo tomado pelo texto, né, pela análise da categoria, da história, mas ao mesmo tempo a gente vai vendo o quanto é importante e quanto a gente vai se construindo como sujeito histórico e de luta no dia a dia, e como que isso faz sentido a partir desse momento, porque a rede municipal de Caxambu, aí falando da categoria dos professores, a gente veio no amadurecimento, que a gente tinha tido um processo de luta em 2000, a partir de antes de 2010, conseguiu aprovar o plano de cargos e salários em 2010. Em 2012, a gente teve uma paralisação, mas a greve de 2014 significou para a gente um amadurecimento, até mesmo da organização, da questão da comunicação com as pessoas e da pressão que a gente sofreu enquanto categoria que estava na vanguarda. E junto, e eu acho que o grande momento ali, eu acho que o que a gente tem que analisar enquanto funcionário público, enquanto organização dos trabalhadores, foi o diálogo que a gente conseguiu fazer com todo o funcionalismo municipal, dentro dos contrastes, das contradições, da visão, né, até dentro de que a categoria tinha, mas acho que a grande importância daquele momento foi a gente conseguir construir o diálogo. E nisso a gente vai construindo a história. Eu acho que isso é muito, acho não, tenho certeza, que isso foi muito importante no nosso amadurecimento, até como sujeito do trabalho e do sonho, da ideia e do desejo que a gente tem de organização e mobilização da categoria. É esse sentimento que a gente vai construindo. Garcia, a palavra é toda sua. Veja só, tem um comentário aqui da Karine. Ela escreveu o seguinte: embora seja um texto datado, é importante destacar que as categorias analíticas utilizadas são universais. A luta de classes como categoria analítica é fundamental para explicar a sociedade capitalista e suas contradições. Veja,
Então, eu repito, reforço o que eu falei inicialmente. O livro, ele tem uma qualidade fundamental e uma qualidade que nos falta, não só em Caxambu, como no Brasil, que é analisar a realidade sob o ponto de vista, sob a perspectiva da luta de classes, e a partir daí também agir sob essa perspectiva. No tocante ao movimento, especificamente em si, é preciso destacar aqui, né, que foi a primeira greve de funcionários públicos de Caxambu. Foi a primeira vez que um carro de som cruzou a cidade de uma ponta a outra, de norte a sul, de leste a oeste, fazendo convocação da população para a greve, por um ato público que ia ter em frente à prefeitura. Isso é uma coisa inédita também, porque os carros de som até então eram para fazer campanhas eleitorais ou então para candidatos e prefeitos lá do alto jogarem miçangas, bolas para a população. Isso foi super importante. E tem os momentos históricos, né? Quando, naquele ato público em frente à prefeitura, o prefeito não levou fé, ele ficou ilhado lá dentro, ele não conseguia sair. Sem contar aquela cena, né, Cássio? Você no alto do carro de som falando: o trabalhador exige respeito. Não é só o trabalhador da rede pública, o trabalhador também da iniciativa privada. As coisas estão mudando nessa cidade. Isso é luta de classe. A luta de classe. Uma outra hora que o Cássio fala, isso aqui é uma lição de cidadania. Não é só de 4 em 4 anos, não. É assim que a gente faz a luta. É no dia a dia, no cotidiano, no chão. Isso está faltando em Caxambu. Isso está faltando no Brasil. Achar que os nossos graves problemas, tanto nessa pequena cidade quanto nesse grande país, vão ser resolvidos pela via eleitoral institucional, o resultado está aí. Ficou se esperando 2018. O que aconteceu em 2018? Uma farsa. A democracia liberal, representativa burguesa, nunca esteve tão caracterizada como, de fato, aquilo que ela sempre foi. É uma farsa. É um instrumento de controle da classe trabalhadora. E a cada vez que a classe trabalhadora consegue galgar uma posição maior na correlação de forças dentro dessa democracia liberal representativa, vem o golpe. Então não vai ser pela via institucional, eleitoral, que a gente vai reverter. Voltou? Voltou o som, pelo menos? Voltou, alô? Voltou, mas está travando. Eu acho que o Garcia teve um problema de sinal, o Valdeci também caiu. Garcia, o seu microfone está fechado. A sua imagem está fechada, o microfone está fechado. Não, é que eu estou tentando estabilizar um pouquinho o sinal. Então não vai ser pela via institucional eleitoral que nós vamos conseguir superar os graves problemas. Não só os problemas estruturais, é óbvio, como até esses problemas conjunturais que se tem. É de outra forma. Aquele movimento ele apontou o caminho, e no livro também ali está colocado o caminho. O método é a luta de classe. Então esse livro, ele serve, entendeu? Ele serve para a gente se orientar não só na relação, na situação atual da cidade, quanto na própria situação do Brasil. Câmbio, valeu. Câmbio. A gente perdeu momentaneamente o Valdeci aqui na condução da nossa live. Mas o Garcia, uma coisa importante de destacar é que eu concordo. Não é só concordar, mas a essência, né, do processo histórico é a luta. São as relações sociais, as contradições das relações sociais nas mais diferentes sociedades que movem a roda da história, que faz a roda da história girar, vamos dizer assim. Tanto para uma questão macro, quanto para uma questão estrutural, mas também para analisar, se a gente analisar, casos específicos ou pontos conjunturais, vamos dizer assim. A luta de classe, para além de uma categoria analítica, que é usado na academia, que é usado em algumas áreas do conhecimento, como a sociologia, como a história,
Mas a luta de classe também é um fator da realidade concreta. A grande maioria de nós, trabalhadores, nós não temos a compreensão dessa luta de classes. Tanto que muitas vezes, quando a gente fala em luta de classes, muitos dos nossos colegas olham com a cara torta, porque vem uma coisa como negativa ou conflituosa no sentido de separar as pessoas. Mas a luta de classe, ela se faz presente. O simples fato de trabalharmos, o simples fato de recebermos um salário, de estarmos em relação com uma empresa ou com um poder público, sendo que esse poder público, o Estado, é o representante da classe dominante, ela aponta essas contradições expressas na luta de classes. Como eu disse no livro, né, às vezes velado, às vezes explícito, mas ela acontece. Lógico que, enquanto a gente encarna um projeto de transformação social, a gente quer a superação da luta de classes. A gente quer acabar a luta de classes. A gente quer acabar com o conflito. A gente quer construir uma sociedade verdadeiramente fraterna, igualitária, com justiça social. Coisas, por exemplo, que, infelizmente, na sociedade capitalista é possível. E não estou fazendo uma defesa do modelo soviético também, apesar de advogar muito o grande legado da União Soviética, mas a superação se dá pela construção do novo, inclusive cotidianamente nas nossas lutas. Um projeto novo, um projeto que traga a igualdade, a justiça, a fraternidade entre todos e todos. Acho que é por isso que a gente fala, a gente quer superar a luta de classes. Para superar a luta de classes, a gente não pode ignorar que ela existe. Então, acho que é importante esses tipos de análise. Outra coisa que eu esqueci de falar, isso é uma cobrança que existe muito na produção acadêmica, na universidade, de uma pesquisa baseada na busca de fontes, na apresentação de fontes, na análise, com um profundo referencial teórico, com um referencial metodológico. E este livro, o texto que contém esse livro, Luta de Classes em Caxambu, ele não é um texto acadêmico. Ele não é fruto de uma pesquisa aprofundada sobre as características, sobre os aspectos da metodologia acadêmica. Não é. Ele é um ensaio. Ele é um ensaio analítico, ele é um texto mais livre, que talvez não tenha muito respaldo dentro da academia, né? Dentro da produção acadêmica, mas ele foi pensado com outro objetivo, ele foi pensado para levar essa reflexão para fora, para o grande público. Então, é uma coisa que eu queria destacar. Mas é interessante lembrar alguns fatos que aconteceram durante a greve. Realmente, o imperador da vez, né, era uma pessoa muito complicada de se trabalhar, né? Tudo que ele falava não podia ser escrito, no sentido de que não era confiável, e às vezes até chegava-se a algumas situações complicadas, como aconteceu com a Liana, naquela vez, né? Como também aconteceu com o Julinho. O Julinho, na época, era o presidente do Sindicate, que apesar de não haver muito acordo nas concepções sindicais, vamos dizer assim, ele foi um personagem também participante, importante, e sofreu algumas coisas ali. Evidência da luta de classe. Sofreu com coisas que aconteceram, que eu não vou falar aqui para evitar processos, né, mas coisas contra ele aconteceram, tentaram acontecer nele, né, e que é importante, inclusive, a gente trazer isso à tona. Mas em outros momentos também, não só dentro da greve, as manifestações, o Garcia falou das manifestações que ocorreram na cidade, teve manifestações que tinham 400 pessoas na rua. Para Caxambu, que historicamente é uma cidade conservadora, você vê 400 trabalhadores ocupando as principais ruas da cidade, com um caminhão de som vermelho, escrito CUT, berrando pelas ruas principais da cidade, enfrentando, inclusive, a elite social e econômica da cidade, né, que fica muito tempo ali nos cafés,
nos bulevares da cidade, né? E esses trabalhadores é que vinham das comunidades, que vinham dos bairros, que vinham do Santa Teresa, que vinham do Santa Rita, que vinham de outros bairros, que muitas vezes, de forma infeliz, são menosprezados por aquelas pessoas que moram no centro, que moram na região mais central da cidade. Mas ali a gente estava vendo o protagonismo dessas pessoas, porque os funcionários, os servidores públicos, eles traziam suas famílias, traziam seus filhos, e também tinha a participação de pessoas que eram solidárias, até mesmo em algumas pessoas que moravam no centro. Não estou fazendo uma divisão geográfica da sociedade, não, mas no sentido de que pessoas que, do ponto de vista socioeconômico, poderiam estar mais próximos das elites, dos opressores, mas não, estavam se solidarizando com servidores públicos. Lembrando que a greve do funcionalismo não foi só da educação, da saúde, do transporte, de obras. Gosto de destacar muito os companheiros das obras, que era o setor mais precarizado, que tinha condições de trabalho mais precarizado, adentraram na luta. E, assim, tiveram protagonismo. Fizeram a cidade de Caxambu tremer. E uma das formas era por meio dessas manifestações, desses atos. Eu lembro que depois que a greve foi suspensa, teve até o prataço, né, em frente à prefeitura, no qual também lembra o prataço, a gente colocou os pratos, exatamente, e colocamos prato no chão também, em frente à prefeitura, e o sujeito ficou acuado lá um bom tempo, depois ele ligou o botãozinho do foda-se e demonstrou toda a sua ignorância, né, nesse sentido. O Garcia, para terminar essa fala minha, o Garcia falou uma coisa importante. Alguns que foram ler esse texto vão perceber algumas coisas em relação a semelhanças entre Caxambu 2014, inclusive a correlação de forças, dos sujeitos políticos, as organizações políticas que se davam, operando na superestrutura, com o Brasil de 2019, 2020, até mesmo as camarilhas, né, que tomaram o poder, né, camarilha no pior sentido da palavra. Mas o Garcia lembrou disso e traz algumas semelhanças. Não é a mesma coisa, cada um tem as suas características, mas tem as suas semelhanças também. Valdeci? Eu fico aqui voltando no tempo, né? A cada fala de vocês, desculpe que o meu notebook, a bateria acabou e eu tive que reiniciar aqui. Eu perdi um pouco da fala, mas eu não consigo ver a participação das pessoas aqui, o que eles estão comentando e tal, mas eu quero dizer que todos podem, quem estiver nos assistindo, quem estiver online, pode mandar os seus comentários, né? Que serão lidos e a gente vai comentar em cima. Alguém mais quer falar alguma coisa? Eu? Pode, Garcia. Pode. Olha só, a luta de classes, ela não acontece só, como o Cássio muito bem se referenciou, falou, ela não acontece só nesses momentos de pico. A luta de classes acontece o tempo todo. A luta de classes, ela é constitutiva do tecido social. Ela é o motor da história. Ela está acontecendo nesse momento em Caxambu. Muito embora esse prefeito daquela época, né, ele fosse um cara truculento, e nós, depois dele, tivemos um prefeito, gente boa, galã, entendeu? A luta de classes continua acontecendo do mesmo jeito, porque tanto um quanto o outro, com estilos diferentes, serviram e estão servindo a classe dominante, ao setor dominante da cidade. Eles não estão servindo ao conjunto da população. É uma questão de estilo. É como no Brasil agora. O que nós temos no Brasil agora é o escancaramento brutal da luta de classes, e o setor dominante brasileiro rasgou o véu, deixou a máscara cair e está se mostrando como ele realmente é,
como ele realmente é, como ele sempre foi e como ele vai continuar sendo, se nós não fizermos o que nós temos que fazer, que é cumprir o nosso papel histórico de fazer a revolução. Veja só, a classe dominante no Brasil, ela está não só dizendo, como ela está fazendo. O quê? Nós queremos que vocês morram. Nós estamos literalmente matando vocês. Qual é o núcleo? Qual é o ponto central do núcleo da classe dominante no Brasil? Os exportadores de commodities e o capital transnacional. Esse ponto central, ele é o mesmo desde que o Brasil se constituiu. O Brasil se constitui como uma empresa transnacional exportadora de cana-de-açúcar. Então, o que um exportador de commodities, que é, por um lado, é o agronegócio, que nada mais é do que o nome atual do latifúndio, tá? O que um exportador de commodities está se preocupando que os vulneráveis estão confinados em prisão domiciliar por causa da Covid? Ele não está nem aí. Ele vive de exportar. Ele está muito contente, porque o apetite voraz da China por commodities continua aumentando. A importação da China de milho de 2 anos para cá é uma coisa absurda. Essa é a causa do preço do milho estar R$ 97 a saca. É por isso que o fubá está tão caro. O povo não vai poder comer nem fubá. E o povo também não vai comer galinha, não vai comer ovo, porque o pequeno produtor de frango, ele não compensa mais, ele não tem como sustentar por causa do preço do milho. Assim como a classe dominante, o exportador de commodities, não está nem aí que os vulneráveis estão presos dentro de casa, ela também não está nem aí que os descartáveis estão morrendo, sufocados, sem oxigênio. Porque a característica fundamental dessa classe dominante, desde que essas terras foram invadidas e foram chamadas de Brasil, tá? Receberam o nome de Brasil, é que é uma guerra de extermínio, não só contra o povo e contra os povos originários, mas também contra a natureza. Então, essa classe dominante no Brasil, ela é sem remissão. Não existe possibilidade de acordo com essa classe dominante, porque ela nunca quis acordo. E, historicamente, todos os acordos que tentaram ser firmados por ela foram quebrados, e ela deu uma punhalada nas costas em quem com ela tentou fazer acordo. Inclusive o senhor Getúlio Vargas, que era um membro da classe dominante. Inclusive o senhor João Goulart, que era um membro da classe dominante. Então nós estamos vivendo um momento, tá? E daí novamente a importância do livro, daí novamente a importância de trazer esse movimento que aconteceu em Caxambu, que não foi só esse movimento, porque em 2015, antes de ter ocorrido aquela primavera secundarista em São Paulo, em Caxambu teve movimento secundarista. E movimento secundarista, ele também é luta de classe. Ele também tá falhando? Ele também são as classes subalternas se organizando, sabe? E fazendo impor os seus interesses, impor a sua vontade. Tá? Então, a importância disso, a gente compreender nesse momento no Brasil e nesse momento de Caxambu. Não adianta ter um prefeito bacana, gente boa, que conversa com todo mundo, simpático, galã, bonitão, entendeu? Que não está atendendo os interesses do conjunto da população em Caxambu. Não adianta a gente botar o Haddad lá e o Haddad querer fazer acordo com a classe dominante. Não adianta. Não adianta, para não ser muito polêmico, não adianta ter outros candidatos, por exemplo, em São Paulo, que concorreram recentemente, tá? E não ter uma política clara em relação à classe dominante, ainda mais nesse momento de genocídio. E fica claro nesse momento de genocídio também o que são as Forças Armadas brasileiras. As Forças Armadas brasileiras nascem
nascem no genocídio contra o povo paraguaio. Elas nascem ali. E elas estão intimamente ligadas aos interesses da classe dominante e sempre foram instrumento de golpes. O patrono do exército continua sendo o Duque de Caxias, um aristocrata, que ganhou esse título de Duque pelos diversos massacres que ele perpetrou contra a rebelião dos povos no Brasil. Então, gente, nós temos que nos guiar pela luta de classe, fazer análise pela luta de classe e agir pela luta de classe. Senão, nós vamos ser exterminados, como nós estamos sendo exterminados. São 220 mil mortos notificados. A contabilidade dos mortos no Brasil, ela está em 350 mil. E continua. E Manaus, que se dane, e agora está desmascarado quem são as Forças Armadas. São incompetentes. Nós temos um general especialista, expert em logística, que não consegue dar conta de comprar seringa. Mas por que ele não consegue dar conta de comprar seringa? Porque ele é um defensor dos interesses da classe dominante do Brasil. E a classe dominante no Brasil, ela não quer gastar dinheiro nem com seringa para vacinar a população, quanto mais com vacina. Nós estamos vivendo um momento, entendeu, de extremo acirramento da luta de classes e nós precisamos agir de acordo com essa situação, guiados pela luta de classe. Então, a leitura do texto do livro do Cássio, que é, como eu costumo dizer, um pequeno grande livro, uma pequena obra-prima, ele é importantíssimo, porque dessa leitura nós podemos inferir a análise que nós devemos fazer para Caxambu e para o Brasil. Ok, câmbio. Eu vejo essa desigualdade. O Garcia falou uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos, que o Brasil, desde quando ele foi descoberto, vamos dizer assim, descoberto entre aspas, né? Ele sempre explorou o menor, né? Sempre a classe maior, que somos nós, né? A classe dominante sempre massacra os mais, vamos dizer, não vamos falar que é inferiores, nós somos humanos, todos nós temos direitos iguais, mas isso é só mantido em lei, em papel, porque na realidade a prática é outra, né? Então a gente vê que essa desigualdade, essa questão de luta, ela é todo santo dia. A gente vê quantas pessoas hoje são escravas, né, dentro de sua própria casa. A gente está vendo pelos jornais, não só no Brasil, mas no mundo todo, quantas pessoas sendo massacradas, mortas, o racismo, o preconceito, as pessoas sentem, algumas, né, vão para a rua, falam, às vezes escrevem, se revoltam, e outros só ficam à parte, né? Então, a gente precisa acordar mais para essa luta de classe, a gente precisa estar mais atento, porque eu acho que agora a gente já está mais acordado para a vida, né, para lutar mesmo, porque a gente vê aí 64, né, essa questão das lutas, dessa questão do militarismo, sempre quer dominar, e cada um que chega no poder quer fazer o que bem quer, né? Então, assim, é uma situação que, se a gente não mobilizar, se a gente não dar o nosso grito de guerra, a gente sempre vai ficar sendo tapete, né? Então, a gente precisa realmente nos unir, a gente precisa realmente correr atrás, e mostrar para essas classes que a gente não é tapete de ninguém, que a gente precisa de justiça. Na realidade, esse é um termo que chama justiça, e muito que eles cometem contra a gente é uma injustiça, né? E eu acho que já está na hora acordar para a vida, né? E o Cássio, ele relata bem isso, né? Esse acordar, né? Vamos acordar, vamos fazer justiça. Isso é muito importante, seja em qualquer lugar que for. Qualquer lugar hoje tem injustiças, grandes, pequenas cidades, países subdesenvolvidos, países desenvolvidos, sempre vai ter alguém ali que vai querer massacrar, colocar a sua lei maior, né? E as pessoas menos favorecidas são as que mais são contaminadas por esse problema, né? Então,
Eu acho que Caxambu, o Cássio aí relata muito legal, muito bem, que a gente acordou e a gente está aqui de olhos abertos, né? Qualquer coisa a gente se une, a gente corre atrás, o Sindiúti também sempre, a gente sempre acompanha, né, Carla? E a gente sempre está correndo atrás, abrindo os olhos, e não podemos cochilar mesmo não, porque já passou da hora da gente poder dar um basta nisso. Eu sei que é uma luta constante, né? A gente não vai acabar com tudo isso, mas se a gente deixar isso registrado, como o Cássio está deixando registrado, as futuras gerações vão também seguir esses mesmos passos, né, para poder continuar a luta, não é mesmo? Mais algum comentário? A Carla tá falando pouco hoje. Ela está bem ouvinte hoje, né, cara? Eu estou, já estou no, eu já estou aprendendo mais. É que a gente vai pensando, eu acho que a grande lição do livro é exatamente essa, chamar a questão da luta de classe para o nosso cotidiano, que quando a gente localiza a luta de classe em Caxambu e viveu o processo dentro dele, né, a gente viveu o processo, estava ali, foi uma construção de vários meses, né? A greve não eclodiu no final de março, começando no meio de março. A gente tentou abrir diálogo com o governo municipal desde novembro, se não me falta a memória, e a gente trabalhando, discutindo, construindo a ponte de diálogo. Então, a luta de classe, ela é cotidiana, e quando a gente chama a atenção para isso, e que a gente vai entender Caxambu, porque muitas pessoas olhando por fora da janela, né, de suas casas, pensa na sociedade harmonizada, todo mundo bonitinho, de roupa nova, passeando e indo tomar água mineral no parque. E não é isso que acontece aqui. A classe trabalhadora é extremamente explorada, a gente vive a opressão dos patrões que, de forma velada, o tempo todo usam como controle a questão do emprego, do desemprego, das formas de precarização das relações de trabalho, e hoje muito mais com a reforma da lei trabalhista que nós tivemos com o golpe no governo Temer, e foi aprofundado no governo Bolsonaro, na reforma da Previdência, que eles aplicam de forma feliz, quando tiram qualquer direito dos trabalhadores, e a gente pensar que aqui em Caxambu a gente vive isso de forma muito, muito clara, e nem muitas vezes velada, mas às vezes não tão velada assim. Quando a gente está na escola, que são pontos de resistência, em que a gente conversa e discute com as pessoas a questão da consciência, né, da categoria, o que a gente tem que construir isso no dia a dia. A cada momento que a gente entra na sala de aula, que a gente trabalha a nossa aula, e agora de forma remota, que a gente teve que aprender a trabalhar à distância, teve que dialogar com o conhecimento de uma forma diferente, foi momento de resistência e de aprendizagem, e de organização da classe também, que quando a gente se organiza para não voltar para a sala de aula, porque lá é um perigo de contaminação e de morte, a gente está se organizando e está aprendendo a lutar. Então, a cada momento, a gente está construindo isso. Então, entender que Caxambu é um local, como já foi muito, extremamente bem colocado, é uma reprodução, um microcosmo do Brasil, do mundo, em que aqui as relações muitas vezes são muito mais pesadas, porque elas são muito próximas. E por ser muito próxima, as pessoas se conhecem, olham é muito mais fácil a opressão. Então, o que a gente tem que construir, e eu penso que o valor pedagógico do sindicato, acho que é importante a formação da consciência da categoria. Quando a gente está no Sindiúti, a gente entendeu isso como uma missão, é porque a gente entende isso como formação da classe trabalhadora, que a gente tem que ter a coragem da denúncia no dia a dia, a denúncia da luta, e principalmente entender que nós somos trabalhadores e só conseguimos conquistar pedaços na luta ou territórios na conquista se a gente lutar. Ninguém acorda num bom dia e fala, hoje eu vou dar direito para os trabalhadores. Não é assim. Todos os direitos que nós conseguimos foram frutos de luta.
E é isso que a luta de classe em Caxambu vem nos colocando, indicar a leitura para as pessoas, que eu acho que isso é importante, faz parte da formação, como entendimento, como classe trabalhadora, como categoria de educação, como trabalhadores de todos os setores do serviço público de Caxambu e do Estado e de todo mundo que pode se entender como classe em si e classe para si, que a partir disso a luta fica muito mais clara e evidente. Então, a tarefa de casa, todos comprarem o livro que já fez a propaganda e ler, que eu acho que é importante isso. A gente vai aprender muito mais, e à medida que a gente aprende e pratica, né, porque a gente vai aprendendo na luta e vai fazendo o tempo todo, né, a gente vai fazendo esse processo de construção. Então, isso nos torna, aí isso nos desacomoda, né, nos tira da zona de conforto. Por isso que hoje a gente está aqui fazendo a propaganda, né? O Garcia está ali de garoto propaganda, porque ele sabe da qualidade do texto, e isso é muito importante. E a questão de que Caxambu, ao passo que a gente se envolver, que a gente assumir isso como uma conquista, a gente vai fazer uma cidade muito melhor para a classe trabalhadora. E é isso que eu acho que a gente forja, não tem como desejo, né? Uma cidade feita para todos e principalmente com a dignidade da classe trabalhadora. Exatamente isso. Só para completar a sua fala, eu acho muito importante a fala que a gente sempre educa, né? A educação é a base de todo ser humano, né? Então, nos trabalhos remotos, eu sempre tenho colocado muito texto, comparações nessa desigualdade social para os meus alunos, onde eles comparam, vejam como que funciona essa desigualdade, quem manda, quem obedece, por que a gente muitas vezes só obedece e a gente não questiona, né? Então, a gente precisa fazer esse levantamento também neles, para que eles sejam, assim, adultos, né, e questionadores que vão à luta, porque se eu estou aqui hoje, porque alguém lá atrás trabalhou isso em mim e me deu essa visão, né? Na minha faculdade, meu professor também sempre falava da luta, e, e o Sindiúti me deu, assim, tá me dando, né, como sempre, uma base muito boa, cresci muito com vocês, né, Cássio aí me ensinou muito, e me ensina muita coisa, a Carla constantemente e tal, e todos os outros membros, e eu vi que eu cresci bastante nesse sentido, e eu tento hoje transmitir mediar também esse conhecimento aos meus alunos. Às vezes eu sou até um pouco chato, porque eu falo muito sobre isso, né? Mas é uma questão que eles futuramente vão lembrar dessas situações. Assim, poxa, um dia eu fui criança, e isso não, eles vão perceber que isso não vai acabar, isso cada vez mais vai aumentar. A classe dominante quer, às vezes, muitas vezes, realmente dominar a gente, né? Quer dizer que a gente se cale diante de tais situações, mas que eles também possam revidar com conhecimento, né, baseado nos estudos e tal. Eu acho muito importante, falaram muito isso na educação, principalmente que a gente hoje não está na sala de aula, né, hoje a gente está no remoto, mas pelo menos a gente começar a abordar esse assunto, porque a educação, eu acredito muito que ela salva muita gente, né, a educação é a pilastra da vida cotidiana. Hoje, o Cássio, um grande escritor, já posso falar, grande escritor, né, começou por aí, e assim vai. E é por aí mesmo que a gente começa, né? Cada um tem seu talento, seu dom, né, Cássio? E por aí a gente vai, ainda vou usar seu texto muito em sala de aula, hein? Não é? Espero que a gente consiga preservar a democracia, para que a gente possa trabalhar esses textos em sala de aula. Valdeci, você me dá licença para dizer duas coisinhas bem rápidas? Não sei se o Garcia quer falar ainda. Imagina. Mas acho que uma coisa importante é que, apesar da gente falar da greve de 2014, que é tratada nesse livro, a gente não pode também menosprezar e ocultar que em Caxambu tiveram outras lutas tão quanto importantes que aconteceram em 2014. A Carla, ela citou, por exemplo, a luta da educação da rede municipal pelo seu plano de carreira, que foi um pouco tempo antes, 2011, 2012, uma luta importante que conquistou o plano de carreira
para os professores e professoras da rede de Caxambu, isso é importante. Não podemos esquecer que a rede estadual, desde 1979, ou seja, eu nem era nascido, né? 3 anos antes de eu nascer, já estavam fazendo lutas. Eu tive a oportunidade de fazer uma pesquisa que resultou na minha dissertação de mestrado, que é das lutas, da greve de 79 na rede estadual, entendendo o contexto e, inclusive, coletando algumas informações por meio de entrevistas de companheiros e companheiras da cidade de Caxambu que atuaram nesse cenário de lutas desde 79. Inclusive, as fotos são maravilhosas. Os personagens, assim, que a gente até reconhece quem está nas fotos, mas, assim, tudo gente novinha, em 79, manifestando, fazendo manifestações em Caxambu. Fotos de 1981, com ocupação de praça. A gente não pode esquecer o legado desses grandes nomes do passado, não só do individual, mas os trabalhadores já lutavam em Caxambu, nesses tempos ditos remotos. Então, nós não podemos ignorar. Mas também ocorreram e ocorrem outras lutas que aconteceram depois de 2014. O Garcia fez uma citação rapidinha aqui das lutas da juventude de 2015. Meses antes das ocupações de escola em São Paulo, em 2015, os estudantes secundaristas da Escola Polivalente e do Ruth Martins de Almeida, com destaque do Polivalente, porque tinha um grêmio estudantil muito forte, muito combativo, fizeram enfrentamento com a prefeitura, porque a prefeitura estava querendo tirar o transporte que os alunos da rede estadual usavam, junto com os alunos da rede municipal. Sim, e quando souberam disso, foram luta, enfrentaram o prefeito na Câmara, ocuparam a Câmara por algumas horas e enfrentaram o prefeito, que também foi lá. Não é o espaço dele, né? Não é o poder legislativo, mas foi lá e os estudantes enfrentaram. Ou seja, houve um processo de luta meses antes de estourar as greves, as ocupações de escola em São Paulo. Não podemos esquecer da reforma, da luta contra a reforma da Previdência em 2017, onde juntou pessoal da educação pública, tanto rede estadual quanto rede municipal, outros setores de trabalhadores do setor privado, não só de Caxambu, mas de várias cidades ao redor, mas que se encontravam em Caxambu para fazer suas lutas, em grandes manifestações de rua também. Isso sem falar em outros momentos também, até mesmo em 2018 também ocupando as ruas, 2019, lógico, em alguns momentos com mais gente, em outros momentos com menos gente, isso é muito conjuntural, depende muito da correlação de forças, da conjuntura no qual se opera a situação no Brasil e em Caxambu. Então, quando a gente fala da luta de classes na cidade, por meio desse livro, tomando como episódio 2014, não significa que a cidade se resume a isso, a luta de classes Caxambu se resume a isso, pelo menos a parte evidente, explícita. Ela se expressou de outras formas também em outros momentos, e isso a gente não pode esquecer. Segundo ponto, vou falar rapidinho, o Julio, num comentário que falou, onde que a gente pode adquirir esse livro? Oficialmente, a venda do livro está sendo pela Amazon, tanto o livro físico, quanto o livro em formato e-book, pode ser obtido pela Amazon. Tem aqui até o endereço colocado na tela. Não dá para copiar o endereço, mas é só entrar na Amazon.com. Na Amazon brasileira, você consegue só a versão e-book. Na Amazon internacional, você consegue a versão física, né? Em papel. E é bem baratinho. A gente jogou o preço lá embaixo, para as pessoas poderem comprar. Mas também, aí eu vou dar uma responsabilidade para o Valdeci e para a Carla, que eu quero doar para o Sindjut 2 livrinhos desse aqui, para sortearem entre a sua base. Para sortearem aí entre os trabalhadores e trabalhadoras em educação da rede municipal, da rede estadual, e também todo mundo que está em volta também, sortearem, da próxima vez que eu for em Caxambu, com toda a proteção, usando máscara, com álcool, eu vou deixar lá na casa da Carla,
e vou pedir para vocês sortearem entre a categoria também, as últimas edições que eu consegui, que eu imprimi aqui no Brasil mesmo. Aí vocês sorteiam de graça para a categoria. Tudo bem? Tudo certo. Tudo Acho que o Garcia quer falar alguma coisa também. Agradecemos. Fala, Garcia. Garcia, estamos sem som. Não estamos te ouvindo. O som está muito baixinho. Está baixo. Muito baixo. Muito baixo. Muito baixo. Vou tirar o vídeo. Melhorou o som? Se ele estiver usando fone de ouvido, o microfone deve ter ocultado. Não é isso, não. É o sinal aqui no sítio que é ruim. É o sinal. Agora tá bem. O livro, é que o sinal aqui varia muito. O livro é para ser debatido em grupo de estudo. Esse livro aqui devia ser material didático. Na época, até se tentou, não foi, Cássio? Tentou fazer reuniões para poder discutir o livro. Porque essa discussão do livro, ela é para ser atualizada. Porque hoje nós temos uma conjuntura, um cenário completamente diferente daquela época. Hoje nós estamos vivendo a conjunção de 4 crises muito graves. Nós temos a decadência inexorável da potência hegemônica mundial, que é os Estados Unidos. Isso equivale à queda de Roma. Só isso aí já causaria um efeito catastrófico no mundo que nós vivemos. Mas nós temos também uma crise estrutural terminal do capitalismo. O capitalismo não consegue se reciclar mais. Terminal não quer dizer que ela vai acabar a semana que vem. Ela pode ainda se arrastar aí por 10 anos, talvez 20 anos. Mas terminal significa que o capitalismo não sai mais dessa crise. E se nós não conseguirmos dar um outro rumo, o capitalismo, ele vai, ao se destruir, ele vai nos destruir e destruir o planeta. Nós temos uma terceira crise, que ela é inédita, que é a crise climática. É o apocalipse ecológico. Tá? Você vê, o mês de janeiro aqui chovia tanto que a gente não conseguia secar uma camiseta de algodão. Daqui a um pouquinho completa 15 dias sem chover e um calor, uma coisa insuportável. Se vocês verificarem o nível de umidade do ar, ele deve estar no centro da cidade, agora, mais ou menos uns 20%, 25%, uns 20%, que é uma coisa absurda. E nós temos uma quarta crise, que é a crise sanitária, a crise da saúde. Essa pandemia que está acontecendo agora, ela estava anunciada pelo menos desde 2006. E essa pandemia, ela não vai ser a última. Então, quando se analisa a realidade atual sob o prisma do método que está nesse livro, tá, a gente vê que a gente está numa situação terrível. Qual a proposta que está sendo apresentada para essa situação? Nenhuma força de esquerda está apresentando proposta. A proposta majoritária continua sendo eleitoral, institucional, vamos aguardar as eleições. Mas como muito bem voltou? Mas como muito bem está escrito no livro, a greve de 2014 em Caxambu, ela não foi um relâmpago no céu azul, fazendo uma citação de Marx. Como muito bem narrou a Carla, a greve foi resultado de um trabalho de base longo, determinado.
disciplinado. Frente a essa situação atual catastrófica que a gente está vivendo, que tipo de ação semelhante que a gente tem que levar a cabo? Fica todo mundo esperando que a gente vai tomar uma vacina e que o mundo vai voltar a ser como antes. Gente, aquele mundo, ele está morto. Ele não vai voltar nunca mais. E o mundo que nos aguarda é um mundo ainda muito pior do que ele já era antes. Então a gente precisa ter propostas concretas, tanto municipais locais, quanto no âmbito geral, para essa situação que está. Nesse sentido, a leitura do livro, ela auxilia muito, porque só nos pautando pela luta de classes que a gente vai conseguir formular essas propostas. Ok, câmbio. Exatamente isso. Sempre vai chegar nesse ponto, né? Sem luta não há vitórias. Então a gente precisa sempre ter essa consciência, né? A luta nos leva à vitória. Ou não, às vezes, né? Mas pelo menos aquele negócio. A gente faz a parte da gente. A gente está lutando, muitos nãos vão surgir, alguns poucos sims, mas a gente tem que comemorar e temos que seguir para frente, porque desistir vai ser pior. Minha fala é essa. Mas parabéns aí, os comentários são riquíssimos, né? E isso só tem a acrescentar, só tem que florescer cada vez mais a todas aquelas pessoas que estão nos assistindo, vendo aí essa situação diária do nosso mundo, como ele está, mas está na hora da gente arregaçar as mangas, lutar mesmo, porque virão coisas piores, né? Se a gente não se precaver, né, Carla? A gente precisa estar ali na luta. A nossa fala sempre, mãos à obra, né? Arregaça a manga e vamos trabalhar, porque não podemos ficar quietos diante de tanta injustiça, né? Exatamente isso. Mais algumas palavras por aí, algum comentário? Muito bem. Odessi, aqui, ó, quem tiver dificuldade para efetuar a compra pela Amazon, entre em contato comigo no meu e-mail pessoal, que a gente dá um jeito, a gente consegue vender uma edição impressa que a gente tem aqui no Brasil, mas tem que mandar e-mail. Mandar e-mail, porque inclusive o fato de escrever o e-mail, ter o trabalho de escrever o e-mail, demonstra assim, um interesse real de querer comprar o livro. Não vale o WhatsApp, não vale comentário nesse vídeo do Facebook, tem que ser no meu e-mail pessoal, que é cassiodiniz@hotmail.com. Então, aqueles e aquelas que tiverem alguma dificuldade de comprar o livro pela Amazon, seria melhor pela Amazon, né? A gente dá um jeito, a gente tenta vender uma versão impressa aqui, para facilitar as coisas, né? Tem os custos de envio, etc e tal, mas vamos lá, a gente dá um jeito aí de alguém que quiser comprar, beleza? Mas ainda tem os 2 livros que a Subsede vai sortear. E o Garcia não respondeu o fato do primeiro esboço do texto, todo mundo lê só o prefácio, né? Você sabe que não é assim, cara. Você sabe. Você fica me provocando, mas você sabe que não é assim. Muito bem. Eu acho que é isso, né? Bom, e agora, José? Já estamos no momento... Vou fazer um apelo para o Cássio aqui. Fazer um apelo para o Cássio continuar escrevendo, continuar formulando, continuar produzindo essas análises dele. Volto ao que eu me referi no início. O Cássio é um intelectual orgânico, é um cara que ele produz teoria para o movimento do qual ele participa.
Então é fundamental, são pessoas fundamentais, entendeu? É a teoria que é produzida. Oi? Eu nunca parei de escrever. Eu nunca parei de escrever. Mas eu estou fazendo um apelo, Cássio, um apelo a você que num momento tão decisivo como esse, que você volte a escrever, você volte a produzir, que você tem um talento para isso, tem um dom para isso, entendeu? Nós precisamos de pessoas que produzam teoria, e que essa teoria seja produzida a partir da prática. É uma teoria que nasce do movimento e volta para o movimento, entendeu? Então, o apelo está feito, está aqui registrado, Cássio. Eu posso dar Como é que chama mesmo quando a gente adianta uma novidade? Como é que chama? Aquela expressão em inglês? Spoiler. Vou dar um spoiler aqui rapidinho. Spoiler. Teaser. O teaser. Para abril, maio, na verdade, para esse ano, 2021, a gente está lançando aí um outro livro. É um fruto de uma pesquisa que a gente desenvolveu no âmbito daqui da UENG, da Universidade do Estado de Minas Gerais, fazendo a propaganda da instituição onde eu trabalho agora, né? Em 2018, a gente desenvolveu uma pesquisa, um cidadão de Caxambu, um jovem de Caxambu, não tão jovem, né? É jovem, vamos dizer assim, que é o Weber Moreira. Nós dois desenvolvemos uma pesquisa que também contou com a participação da professora Josi, que inclusive no período que eu fiquei fora da UENG, ela cobriu a orientação também. Mas desenvolvemos uma pesquisa sobre a greve de 2010, a greve da rede estadual de 2010, no âmbito geral do estado de Minas Gerais, mas analisando como é que essa greve permitiu o processo de construção da subsede Caxambu, da atual subsede Caxambu, que foi fundada em 2010. Processo esse que começou lá em 2009 e que vai culminar numa conjuntura de uma greve, de uma fortíssima greve no estado de Minas Gerais, uma forte participação da região, uma forte participação de Caxambu, e que culminou na formação da subsede Caxambu. Então, a gente vai estar lançando esse livro meu, em coautoria com o Weber, que ajudou na coleta de fontes, né, tanto as fontes impressas, as fontes digitais e as entrevistas. Mesmo entrevistou algumas pessoas conhecidas aí que participaram da greve de 2010, o João que deve estar na estrada nesse horário, né? Entrevistou o João, que participou da greve, o PO, não sei mais quem que ele entrevistou, mas aí, a partir dessas fontes, a gente escreveu esse trabalho, esse sim já mais acadêmico, né? Inclusive, o Weber teve uma bolsa de iniciação científica para participar dessa pesquisa, e a gente conseguiu a ajuda financeira do Sindiúte estadual, quase falei nacional, né? Mas a gente conseguiu o apoio financeiro, um agradecimento especial para a Denise, se ela estiver assistindo a gente, a Feliciana, o Matheus, um funcionário do sindicato lá em Belo Horizonte, que viu todos esses trâmites legais. E a gente vai estar publicando aí, já está na editora, vai ser publicado pela Paco, uma editora lá de São Paulo, de Jundiaí, referência na publicação de trabalhos acadêmicos, e dando um spoiler aí para o Garcia, sobre a greve de 2010 e o nascimento da subsede Caxambu, vai estar saindo esse ano ainda um livrinho pela Paco Editorial. E tem outros trabalhos aí. Eu citei várias lutas, por exemplo, a luta da juventude em Caxambu, que vale a pena ser estudado. Eu digo, assim, qualquer pessoa, qualquer historiador, qualquer futuro historiador, lembrando que tem muitos estudantes que fazem faculdade de História, que vão ser historiadores, para além de professores de História, podem fazer também essas pesquisas. A história social na região é importante, então eu acredito que muitas pesquisas históricas, mas também no campo das ciências sociais, são importantes para se fazer. O próprio Weber está estudando trabalho artesanal na cidade, a história do trabalho artesanal nos últimos 40 anos em Caxambu, no seu TCC. Eu tive até uma reunião de orientação com ele ontem. Ele está estudando
o ofício do artesão, do ponto de vista da força de trabalho, do modo de produção capitalista em Caxambu. Como é que um ofício deslocado historicamente se dá no contexto capitalista em Caxambu? Então, olha, gente de Caxambu pesquisando Caxambu, trazendo a dinâmica da história social. Então, outras pesquisas podem ser feitas. Gente, volto a dizer, não existem heróis, não existem mitos, não existem salvadores da pátria, mesmo na hora de contar a história. Então, assim, qualquer pessoa em potencial, um historiador, principalmente aqueles que são profissionais da história, né? Fazem faculdade de história, que estão caminhando nesse campo, podem produzir também. E no campo da memória, qualquer pessoa mesmo, no campo da memória, pode escrever suas memórias em relação às lutas que tiveram. Inclusive, as memórias elas são importantes, inclusive para a pesquisa histórica mais profissional. A memória é uma fonte importantíssima. Então, todo mundo mesmo, pode escrever seus livros de memória para contar esses fatos do passado, que ajuda a contar a nossa história enquanto sociedade, enquanto classe social. Isso eu acho que é importante muito a gente ressaltar. Mas, encerro a minha fala, estou falando demais aqui, e o povo deve estar muito cansado aí de estar ouvindo a gente há mais de 1h30, né? Mas é isso. Que bom, Cássio, que você já começou a caminhar e vai dar esse, como se diz, esse exemplo para a gente, né? Quem sabe futuramente a gente começa a escrever uma análise, alguma coisa, né? Relacionada ao contexto que a gente vive, né? Mas alguém sempre tem que iniciar, né? Então eu te desejo sorte, não é sorte a gente já tem ela, a gente só precisa desenvolver o talento, né? Esse é um talento que você está descobrindo, que você tem, né? E você já nos mostrou. E parabéns pela iniciativa. Continue assim. Ganhou várias estrelinhas daqui, né, cara? E já está sendo um sucesso, né? E com certeza é aquela memória que a gente vai sempre pensar nela com muito carinho, né? Porque não é fácil também escrever sobre, né, qualquer tipo de assunto. Precisa pesquisar, precisa estar bastante focado, né, para poder passar essa mensagem legal e histórica para que as pessoas acreditem que existem pessoas que se preocupam com isso, né, que está ali na frente, dando um bom exemplo, mostrando vários caminhos que podem ser percorridos, certo? Eu quero agradecer, parabenizar o Cássio pelo esse trabalho de construção e principalmente o companheirismo, que a gente está ali junto nas lutas, né? A gente tem a memória afetiva dos momentos que a gente esteve junto, que a gente se construiu, e isso é muito importante. E principalmente de dar para a gente o privilégio de podermos fazer esse lançamento aqui na subsede de Caxambu, dialogando com as pessoas que estão aqui junto com a gente e demonstrando no sentido que todos nós somos sujeitos da história e a gente está aqui para se construir. Ora escrevendo sobre, ora lutando pelos nossos direitos, mas a gente está construindo a sociedade que a gente acredita. Então, isso nos dá a alegria de termos companheiros tão completos quanto o Cássio, quanto o Valdeci, a militância do Garcia e de todos que acompanharam aqui junto com a gente. E a gente vê que são companheiros, são pessoas que estão junto com a gente. A proposta da Lúcia, já surgiu uma proposta da gente estudar o livro junto com o grupo do PT de Caxambu, que é importante a gente construir isso e levar para o movimento dos partidos. E, assim, a resposta é afirmativa, né, positiva, no sentido de a gente criar, construir esse espaço, e eu agradeço muito o carinho, Cássio, que você tem pela subsede de Caxambu, que sempre será a sua subsede, e nós estamos aqui para fazer ainda muitas lutas e muitos caminhos. Um grande abraço e muito obrigada a todos que participaram com a gente, e principalmente nesse sábado à tarde, de calor de janeiro, sem chuva, mas a gente está aqui, usando espaço, não só
para aprender, para rememorar, né, a nossa memória de luta, e principalmente para fortalecer dentro da gente esse espírito que a gente tem que ter, o da luta, do combate, da resistência, e de criar um projeto novo para esse mundo que a gente acredita, ser melhor a partir da nossa estada aqui. Então, um grande abraço a todos e muito obrigada. Eu também quero te agradecer, Cássio. Seria tão bom se a gente tivesse presencialmente, né? Mas, como a gente falou lá no comecinho, mas foi um prazer e eu desejo para você cada dia mais, né? Que escreva cada vez mais para registrar todos esses fatos históricos. Parabéns pelo sucesso. A gente já começou com sucesso e vai ser mais sucesso ainda, né? Se Deus quiser. Agradeço a todos que participaram também conosco. Agradeço ao Garcia. Isso, muito bem. No outro de classe, Carla, Cássio. Leiam, leiam, reflitam, debatam e depois se ponham em ação. O que a gente está precisando é disso, é ação. Exatamente. Valdeci, muito obrigado. Carla, muito obrigado. Garcia, obrigado. E obrigado para todos e todas que nos acompanharam aqui, ao vivo, pelo chat. E também agradecer àqueles que irão assistir ainda, né? Sim. Na página do Sindicute Caxambu aqui no Facebook. Um agradecimento carinhoso para todos vocês. E um abraço fraternal para todas e todos. Aquele abraço virtual, né? Valeu, pessoal. Estamos na luta. Valeu, valeu. Tchau, tchau.